Santos da Gente, com Thelma de Souza. Toda semana, um novo programa. Olá, pessoal! Começando mais um Santos da Gente. Na quinta-feira, 11 de junho, as atividades econômicas e comerciais foram retomadas aqui em Santos, mesmo com os dados de propagação do Covid-19 aumentando. Thelma, tudo bem com você? Essa realidade da liberação do comércio com aumento de contaminados e de óbitos aqui na cidade não é muito perigoso? Olha, é muito grave o que está acontecendo. O Brasil é o único país que está autorizando a reabertura das atividades econômicas e comerciais com os índices de infecção e mortes em alta. Aqui na Baixada Santista, infelizmente, não é diferente. As prefeituras assumiram o risco de morte da população. Em Santos, você tem ideia, no mesmo dia em que o comércio foi autorizado a abrir, a cidade apresentou um número recorde de mortes e de novos casos de doença. Portanto, essa decisão de reabrir vai na contramão dos números da doença, de infectados e também de óbitos e de ocupação hospitalar. A flexibilização é necessária, mas deveria acontecer a partir de um pacto social entre os cidadãos e o governo municipal, abrindo-se os comércios e serviços à medida em que os números regredissem. A situação é muito grave, como eu disse. Santos figura como a 14ª cidade mais letal, à frente inclusive de grandes centros e capitais. Dos contaminados, 4,14% morrem. São 43,4 óbitos por cada 100 mil moradores. As taxas de ocupação de leitos continuam muito altas. Entre hospitais públicos e privados, são 76% dos leitos de UTI ocupados. E os efeitos da reabertura nós só vamos senti-los nos próximos 15 dias. Eu acho lamentável a decisão da Prefeitura de Santos, que estava fazendo a lição de casa e obedecendo às orientações das autoridades da saúde, mas que agora cede às pressões de parte dos comerciantes e que ignoram também os dados científicos e coloca a nossa população em risco. Que fique bem claro, hein? A reabertura econômica é absolutamente necessária, porém ela deve ser executada a partir da estabilização da curva de casos, da diminuição da transmissão, da adesão da população ao distanciamento social e, especialmente, de redução das taxas de ocupações hospitalares. Agora, sem isso, não é seguro. Eu encaminhei ao prefeito dezenas de propostas para o enfrentamento à pandemia e para a reabertura econômica responsável e gradual. Eu cito algumas dessas sugestões, como a isenção de impostos e taxas para comerciantes, prestadores de serviços, autônomos, a disponibilização de alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade social, como nos morros, nas palafitas, nos cortiços, a proteção à população em situação de rua e aos pacientes dos serviços de saúde mental, entre muitos outros que eu enviei e que sequer foram respondidos. Agora, cabe apelar ao bom senso de cada santista, por favor. Não diminua os cuidados, especialmente os de distanciamento social, o uso de máscara e de álcool em gel. Abertura do comércio não significa que você tenha de sair de casa desnecessariamente. Aliás, é lamentável que nem essa conscientização da população, que deveria preceder qualquer abertura, foi feita pela prefeitura. Até porque muitas pessoas já estão se descuidando. A Orla de Santos, cheia a cada dia de sol mais forte, é o maior exemplo disso. Mas é na periferia a preocupação maior, onde a vida não está nada fácil. Sobre isso, vamos ouvir o nosso convidado de hoje, o Edmir Santos Nascimento, vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Santos. Olá, meus amigos. Eu me chamo Edmir Santos Nascimento e represento a Pastoral do Menor da Diocese de Santos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
E eu vou partilhar um pouco com vocês o que a gente tem constatado nesse período de pandemia. É um momento difícil, muito difícil, as famílias estão empobrecendo, muitas famílias moram em lugares muito precários, em submoradias. A gente tem as palafitas, né, aqui na Zona Noroeste, tem um cortiço no centro da cidade. E como que as pessoas, né, eu me preocupo como que as pessoas podem ficar em isolamento social em lugares tão pequenos. Muitas vezes, em muitos casos, nessa periferia, nem internet tem, né? Aliás, nós estamos perdendo o contato, né? Os vínculos que foram construídos ao longo dos anos pelos serviços, pelas organizações da sociedade civil, com essas famílias, porque onde que eles moram a internet não chega, e eles estão sem recurso. Como que a gente vai se comunicar com esse pessoal se a gente também está em isolamento? Então a internet, ao meu ver, é uma prioridade também. Outra coisa que também está nos preocupando é pós-pandemia, né? Que a gente tem uma perspectiva de, em curto prazo, a gente começar a retomar a nossa vida no cotidiano, né? As crianças começarem, de alguma forma, a frequentar as escolas, as pessoas retomarem os seus trabalhos, né? E a informalidade também vai retomar. As crianças no trabalho infantil, por exemplo, elas, por exemplo, em dezembro, a equipe de abordagem, aliás, a equipe de abordagem só tem uma na cidade de Santos. No mínimo precisava de mais uma, porque a cidade é muito distante da Zona Oeste, por exemplo, na Ponta da Praia. Quantas crianças podem estar passando pelo centro e os morros no trabalho infantil? E aí, uma equipe só não vai dar conta. Então é uma reivindicação nossa do Conselho da Criança. Desde 2015, a gente está buscando essa segunda equipe de abordagem de criança em exploração no trabalho infantil. E aí, só voltando aí nos dados que a gente tem, em dezembro foram abordadas 15 crianças no trabalho infantil. E é um tempo de pessoas circulando, de compra de Natal, então atrai as crianças para a rua, né? Sobretudo crianças que estão, muitas delas estão em frequência na evasão escolar. Isso também é outro dado muito preocupante. Agora, o grande susto que nós tivemos foi agora no mês de abril. Foram abordadas 30 crianças em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social. 23 reincidentes e 7 novas. Isso é evidente que as crianças podem estar indo para a rua pelo empobrecimento das famílias, buscar recurso financeiro. Então, urge a gente retomar, fazer gestão junto ao governo federal, para o quanto antes a gente retomar o cadastro dessas pessoas e inserir em programas financeiros, de ajuda financeira, porque vai precisar, né? Então, é uma preocupação grande nossa. Um abraço a todos e fiquem em casa, fiquem bem, né, na medida do possível. Quer completar, Thelma? Além de cuidar da saúde, a melhoria das políticas de proteção social deveria ser a grande preocupação da Prefeitura neste momento. A abertura do comércio não devolverá os empregos e nem a renda da nossa população. O que afeta a economia é a pandemia e não as medidas de isolamento social. E a pandemia não será enfrentada por decretos, e sim com solidariedade, criatividade e olhar social à frente da gestão do município. Seguimos aqui na luta contra o coronavírus e para que Santos cuide de todos os santistas. Obrigado por nos acompanhar e o Santos da Gente volta na próxima semana. Até lá! Você ouviu o podcast Santos da Gente.